$17.999. É este o número que está a destruir todas as previsões da indústria automóvel. Um carro novo, com zero emissões, fabricado por uma das maiores empresas do planeta, a custar menos do que muitos usados que vês na estrada todos os dias. A Toyota acabou de fazer o que a Tesla prometeu há uma década e nunca conseguiu cumprir. Enquanto a média de preço de um veículo elétrico novo nos Estados Unidos ronda os $55.000, mais de $55.000, a gigante japonesa acabou de anunciar um modelo que custa menos de $18.000. A diferença é brutal. É o maior choque de preços desde que o Model T da Ford saiu da linha de montagem em 1908. E não é apenas o preço. É o que este preço representa para tudo que sabia sobre carros elétricos. Durante anos, ouviste que os elétricos são caros por causa das baterias, que o lítio é raro, que a produção é complexa, que nunca vais conseguir comprar um sem fazer um crédito há 10 anos. A Toyota acabou de pegar em cada uma dessas afirmações e atirou-as para o lixo da história. Mas o que ninguém te contou ainda é como é que eles conseguiram fazer isto. Porque a resposta não está no carro em si. Está numa decisão tomada há 4 anos, numa sala de reuniões em Tóquio, que mudou completamente a estratégia da empresa. Uma decisão que os analistas da Bloomberg classificaram na altura como um erro de cálculo catastrófico. Hoje, esse mesmo erro é a razão pela qual a Toyota está prestes a vender mais carros elétricos do que a Tesla em 2026. Pensa no último carro que compraste. Pensa no preço que pagaste. Pensa nas prestações que ainda estás a pagar. Agora imagina que podias ter um carro novo, com garantia de fábrica, tecnologia de ponta e zero custos de combustível, por menos de $18.000. Achas que isto muda tudo, ou ainda há tempo para a concorrência reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque aquilo que vais descobrir a seguir vai mostrar-te que este não é apenas mais um lançamento de carro. É o momento em que a indústria automóvel mudou para sempre. E tu estás a ver isso acontecer ao vivo. Tóquio, 2023. Uma sala de reuniões no 15º andar da sede da Toyota. À frente, uma dúzia de executivos encara um gráfico que nenhum deles queria ver. As vendas de veículos elétricos da Tesla dispararam 38% nesse ano. A BYD vendeu mais de 3 milhões de carros plug-in. A Toyota, a maior fabricante de automóveis do mundo, a empresa que vendeu 10 milhões de veículos em 2024, tinha uma cota de mercado de elétricos puros abaixo dos 2%. Os analistas da Bloomberg chamaram a estratégia da Toyota um erro de cálculo catastrófico. A imprensa especializada escreveu obituários para a empresa. A Toyota está a ficar para trás, diziam. O gigante adormecido nunca vai acordar. Mas o que ninguém sabia, o que nenhum analista previu, era que esse gráfico era exatamente o que a Toyota queria que todos vissem. Porque enquanto o mundo ria, a Toyota estava a jogar um jogo completamente diferente. Não o jogo de curto prazo das vendas de 2024. O jogo do domínio total em 2030. A estratégia deles chama-se Multipatui. Múltiplos caminhos. Enquanto a Tesla apostou tudo num único cavalo, o elétrico puro, a Toyota espalhou as suas apostas, híbridos, plug-in híbridos, elétricos a bateria, hidrogênio e motores de combustão melhorados. Cada um com um propósito diferente. Cada um para um mercado diferente. Cada um desenhado para uma fase diferente da transição energética. E a fase que está a chegar agora, a fase em que os elétricos puros se tornam mais baratos que os híbridos, é a fase para a qual a Toyota se preparou durante anos. Em 2025, o preço médio global de um veículo elétrico caiu para cerca de $37.000, menos 20% do que no ano anterior. Pela primeira vez, o preço médio de um EV foi inferior ao de um híbrido. A barreira dos preços, o maior obstáculo à adoção em massa, estava a desmoronar-se mais rápido do que qualquer previsão indicava. E a Toyota estava pronta. Em maio de 2025, na China, a empresa apresentou oficialmente o carro que vai mudar tudo. O 모델로 대 17.999 돌러즈. Não um conceito. Não um protótipo. Um carro a sério, com garantia de fábrica, a chegar aos concessionários ainda este ano. Por baixo do capô, ou melhor, por baixo do chão, está a verdadeira arma secreta da Toyota. Uma bateria da BYD. A Blade Battery, a bateria de fosfato de ferro e lítio que a BYD desenvolveu e que é considerada a mais segura do mundo.
A Toyota, a maior rival da BYD no mercado global, recorreu à tecnologia da própria concorrente para conseguir este preço. Porque o que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A decisão de usar baterias da BYD não foi uma derrota. Foi uma jogada de mestre. A Toyota percebeu que não precisa de inventar tudo. Precisa de vencer. E para vencer, vai usar as melhores tecnologias disponíveis, sejam suas ou dos outros. Vai juntar a fiabilidade e a escala de produção da maior fabricante do mundo com a inovação em baterias da segunda maior fabricante do mundo. E enquanto a Tesla continua a tentar fazer tudo sozinha, a Toyota está a fazer aquilo que sempre fez de melhor: construir uma rede de fornecedores, parceiros e tecnologias que ninguém consegue igualar. A bateria de fosfato de ferro e lítio da BYD não é a única razão para o preço de $17.999. Há mais. Muito mais. E é aqui que a história fica verdadeiramente interessante. Primeiro, a escala de produção. A BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos plug-in em 2024. Essa escala permite que os custos de produção das baterias sejam os mais baixos da indústria. E quando a Toyota, a maior fabricante de automóveis do mundo, se junta a essa escala, o preço por unidade cai ainda mais. Segundo, o acordo de joint venture. Em 2020, a Toyota e a BYD criaram a Aptiv, uma empresa conjunta 50-50 com sede na China. O objetivo era claro: desenvolver veículos elétricos para o mercado chinês usando a tecnologia de baterias da BYD e a engenharia de chassis e segurança da Toyota. Esse acordo, ignorado pela maioria dos analistas ocidentais, é a peça central de toda a estratégia. Através da Aptiv, a Toyota tem acesso direto à cadeia de fornecimento da BYD, as mesmas fábricas, os mesmos fornecedores, os mesmos custos. O resultado: os custos de aquisição do sistema de propulsão elétrica da BZ3 são 25 a 30% mais baixos do que os de qualquer outro veículo elétrico de marca ocidental fabricado na China. Terceiro, a segunda geração da Blade Battery. Em 2026, a BYD lançou a segunda geração da sua famosa bateria de lítio-ferro-fosfato. As promessas são extraordinárias: 5 minutos de carregamento para ficar pronta e 9 minutos para ficar totalmente carregada. 5 minutos. É o tempo que demoras a beber um café. É o tempo que demoras a ir à casa de banho numa estação de serviço. É mais rápido do que encher um depósito de gasolina. Esta bateria de segunda geração está a caminho dos modelos Toyota desenvolvidos em parceria com a BYD. E quando chegar, o argumento da ansiedade de autonomia, o maior obstáculo à adoção de elétricos, vai simplesmente deixar de existir. Mas a Toyota não se fica por aqui. Porque enquanto a bateria da BYD resolve o problema do presente, a Toyota já tem os olhos postos no futuro. Um futuro que vai chegar em 2027 ou 2028. Um futuro que vai tornar tudo o que viste até agora obsoleto. A bateria de estado sólido. O Keiji Kaita, presidente do Centro de Desenvolvimento de Engenharia Avançada para a Neutralidade Carbônica da Toyota, revelou no Japan Mobility Show de 2025 os planos da empresa. A bateria de estado sólido da Toyota vai ter uma autonomia de 1.200 km com uma única carga. Vai recarregar em apenas 10 minutos. Vai durar 40 anos com 90% da sua capacidade original. 40 anos. É o tempo de vida de 2 gerações de carros. É o dobro da idade média de um veículo nos Estados Unidos, que atualmente é de 14,5 anos. E a Toyota já tem acordos fechados com a Idemitsu Kosan para o fornecimento do eletrólito e com a Sumitomo Metal Mining para os materiais do cátodo. A primeira aplicação desta tecnologia vai ser no modelo de alta performance, provavelmente o sucessor do lendário Lexus LFA ou o Toyota GR-GT. Um desportivo que vai mostrar ao mundo o que a Toyota é capaz de fazer quando decide jogar a sério no mercado dos elétricos. Mas o que é que isto significa para o carro de $17.999? Significa que a Toyota está a construir uma escada tecnológica. O carro barato, com baterias da BYD, é o degrau de entrada. Os carros de gama média vão chegar a seguir. E no topo, o modelo de estado sólido que vai redefinir o que significa carro elétrico. Enquanto a Tesla prometeu e não cumpriu, a Toyota está a construir a infraestrutura para entregar. E a infraestrutura não é só baterias.
Enquanto a Toyota preparava o seu ataque, o resto da indústria estava a dormir. Ou pior, a fugir. Nos Estados Unidos, a administração Trump eliminou o crédito fiscal de $7.500 para veículos elétricos no final de 2025. O resultado foi imediato e brutal. A cota de mercado dos elétricos caiu de 10,5% para 5,8% num único trimestre. A General Motors, a Ford e a Stellantis cancelaram planos, escreveram perdas de dezenas de milhares de milhões de dólares e voltaram a apostar nos motores de combustão. A Tesla, a empresa que construiu o mercado de elétricos, está neste momento a reduzir a sua oferta. A produção do Model X e do Model S foi descontinuada. O Cybertruck está a ser vendido com grandes descontos. A empresa de Elon Musk, que em 2024 dominava o mercado com 38% de crescimento, está a recuar. EA Toyota. A Toyota está a fazer exatamente o oposto. Enquanto os outros fogem, ela avança. Em abril de 2026, a empresa lançou seu quinto modelo elétrico nos Estados Unidos. Um modelo fabricado localmente, na sua gigantesca fábrica no Kentucky, que lhe permite escapar às tarifas de importação que afetam os concorrentes europeus e coreanos. A Toyota já tem uma base de produção nos Estados Unidos que a maioria das outras marcas só pode invejar. E está a usar essa vantagem para lançar uma ofensiva elétrica em pleno território da Tesla. A Honda, nesse mesmo período, anunciou uma perda de 15,7 mil milhões de dólares relacionados com o abandono da sua plataforma elétrica. 15 mil milhões e 700 milhões de dólares. É o que custa não ter um plano. A Toyota não está a perder dinheiro. Está a gastá-lo com inteligência. E a diferença entre essas duas coisas vai definir quem sobrevive. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A estratégia da Toyota é tão simples quanto brilhante. Enquanto os concorrentes apostam tudo num único cavalo, o elétrico puro, ela mantém a sua abordagem de múltiplos caminhos. Híbridos, plug-in híbridos, elétricos e hidrogênio. Cada um no seu lugar. Cada um a servir um cliente diferente. E com o preço médio global dos elétricos a cair para $37 mil em 2025, pela primeira vez abaixo dos híbridos, que custam em média $39 mil, a Toyota está pronta para capitalizar. A queda do preço das baterias, 37% entre 2020 e 2025, e a adoção em massa das baterias de fosfato de ferro e lítio, que não usam cobalto, tornaram este momento possível. E a Toyota, graças à sua parceria com a BYD, está na linha da frente dessa revolução. Mas há um capítulo nesta história que ainda não foi escrito. Um capítulo que envolve o carro mais vendido de sempre, uma entrevista que abalou a empresa e um aviso que ninguém viu chegar. Já percebeste o que está a acontecer? A Toyota não está apenas a lançar um carro barato. Está a reescrever as regras de toda uma indústria. E a pergunta que tens de fazer agora não é se a Toyota vai conseguir. É se tu vais estar preparado para o que vem a seguir. Porque este carro de $17.999 não é um produto isolado. É a primeira peça de um dominó que vai derrubar tudo o que sabia sobre mobilidade. Os preços vão continuar a cair. As baterias vão continuar a melhorar. E a guerra que começou hoje vai definir quem domina o mercado em 2030. A Toyota está a construir uma fortaleza tecnológica que ninguém consegue igualar. Enquanto a Tesla corta modelos e a Honda abandona plataformas, a Toyota está a investir em todas as frentes ao mesmo tempo. A sua abordagem de múltiplos caminhos, elétricos, híbridos, hidrogênio, mantém-na preparada para qualquer cenário. E há um pormenor que quase ninguém está a discutir. O presidente da Toyota, Kenta Kon, assumiu o cargo em abril de 2026 com uma missão clara: acelerar a eletrificação sem abrandar os motores de combustão. É a estratégia mais arriscada da indústria. E se resultar, vai mudar tudo. Porque o plano é este: enquanto os concorrentes apostam tudo num único cavalo, a Toyota mantém-se flexível. A empresa continua a vender milhões de híbridos, 42% das suas vendas em 2025, enquanto constrói silenciosamente a próxima geração de elétricos. E o melhor de tudo, o preço médio global de um veículo elétrico já caiu para $37 mil em 2025, menos 20% do que no ano anterior, e pela primeira vez abaixo da média dos híbridos. O momento que a Toyota estava a esperar chegou.
Achas que a Toyota vai conseguir dominar o mercado com esta estratégia? Ou a concorrência chinesa vai ser mais rápida? Deixa a tua resposta nos comentários. Porque este é um daqueles momentos em que a história está a ser escrita à nossa frente. Agora pensa no teu futuro. Pensa no próximo carro que vais comprar. Pensa em quanto vais pagar por ele. A Toyota está a preparar-se para te oferecer um carro elétrico com mais de 1.000 km de autonomia e carregamento em 10 minutos por um preço que nunca imaginaste. As baterias de estado sólido estão a caminho. A primeira fábrica de eletrólitos já está a ser construída, com conclusão prevista para o final de 2027. E quando isso acontecer, o mundo dos carros elétricos vai mudar para sempre.